Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero contemplar a sua face, Senhor. Este é o melhor lugar que nós podemos estar. E que nessa noite esse culto seja assim, Senhor, um lugar de entrega, um lugar de adoração, ó Deus, totalmente a Ti. Amém. E então a palavra do Senhor aqui, queridos, nessa passagem aqui, ela nos compara a uma árvore. E eu já ministrei há alguns anos atrás sobre árvores frondosas, que nós precisamos ser como árvores frondosas, aquelas que dão suas folhas, as suas flores, os seus frutos, as suas sementes. Então essa palavra aqui está nos comparando com árvore. E que uma árvore boa dá bons frutos, mas porém uma árvore ruim dá frutos ruins. Então aquilo que nós estamos, que sai de nós, automaticamente está refletindo aquilo que nós somos. Amém? E então vamos começar pelo início. Nós vamos começar lá por Gênesis. Eu não vou decorrer toda a Bíblia, viu? Fiquem tranquilos. Então vamos começar lá por Gênesis, o que Deus fez. Gênesis 1, versículo 11 e 12, que nos diz assim: E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Queridos, Deus olhou para a terra e viu que estava totalmente sem forma. Totalmente sem forma, e ele começou, nossa, aumentou o nível aqui. Aumentou as águas aqui, amém? Aumentou a unção aqui, amém? Porque tudo eu vejo profético. Então receba mais de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então Deus, ele olhou para a terra, ele olhou que ela estava vazia, ela estava sem forma, e ele começou a pôr ordem nessa terra. Ele começou. Mas logo que ele olhou para a terra, ele viu que ela estava vazia, estava nua, sem cor, sem nada. Não tinha uma única graminha, não tinha nada ali. Ou árvore, ou arbusto. Uma terra seca, uma terra sem nada. E é tão bom, né, ver as coisas verdinhas, enfeitadas. Eu queria parar aqui um pouquinho para agradecer as minhas discípulas. Elas sempre me surpreendem. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Faz algo simples. Porque nós já nos dedicamos lá na outra rede, vocês mandaram fazer a lembrancinha, tanto que a lembrancinha que vocês vão receber ali é da outra rede, tá? Que foi quando? Julho? Quando foi? Não, faz tempo, né? Eu nem me lembro mais. Março, meu Deus do céu, março. Faz muito tempo. Então é esta, mas receba com coração, sabe? Receba, que nós fizemos com muito amor e carinho. Nós não, minhas discípulas, porque elas são excelentes. Aí eu chego aqui, aí a Estela, ela mandou uma fotinho desse painelzinho aqui, eu já falei, meu Deus, que lindo. Aí eu falei, o melhor ainda está por vir. Eu falei, realmente, o melhor está por vir. E elas são excelentes, queridos. Tudo que eu sou hoje, ministerialmente, é porque elas me seguram nos ombros, sabe? Elas me seguraram quando eu fiquei doente, assim como muitas outras pessoas. Elas me apoiaram, me entenderam e me amaram. Sabe, então eu não tenho palavras para vocês, viu, meninas? Eu as amo muito. O meu coração é totalmente grato pela vida de cada uma de vocês. Amém? Eu não dou vocês, eu não dou. Só se for para... Eu dei, né? Já dei a Dia, a Sol, e para serem promovidas. Aí sim, entendeu? A não ser que elas também abram mão de mim, né? Aí eu insisto muito. Mas tem certeza? Você tem certeza? Olha, eu sou tão legal. Mas, queridas, muito, muito, muito obrigada. Vocês são excelentes. E não escutem quando qualquer outra coisa diz não. Amém? Então, voltamos aqui à palavra. Então, você vê, a terra é muito melhor com cor. Com verde, com amarelo, com vermelho, com rosa, com laranja, com todas essas cores. A macro é um momento que a gente vê a terra florida. A terra em flor, a terra florescendo, a terra colorida. Então o Senhor,
ele viu que estava tudo sem ordem. Não tinha uma graminha, não tinha uma árvore, não tinha uma florzinha, nada. E ele começou a trazer à existência todas essas coisas por uma semente. E qual era esta semente? O Senhor semeou algo lá? O Senhor jogou a semente? Não. A semente é a palavra de Deus. Por causa que o Senhor falou, e disse Deus, e tudo se fez. Então, a semente é a palavra de Deus. Esta é a semente que Deus jogou sobre a terra vazia. Jogou sobre a terra árida, sem forma, sem cor. Amém? Então, eu entendo que Deus olhou para a terra e viu tudo aquilo. Falou, peraí, eu quero fazer algo diferente aqui. Eu preciso fazer algo extraordinário. Vou pôr a cor aqui, vou pôr a cor aqui, vou plantar uma árvore ali. Mas ele não jogou a semente, ele jogou a sua palavra. Então, a palavra de Deus é a semente, que lançada sobre a terra seca, lançada sobre a terra árida, ela começa a verdejar, a florescer. Amém? Então, a palavra do Senhor, jogada sobre uma terra vazia. E muitas vezes, essa terra vazia, sem forma, seca, somos nós sem Deus. Somos nós sem Jesus. Nós não somos nada, queridos, sem Deus. É o Senhor verdadeiramente que coloca cor nas nossas vidas. É verdadeiramente Ele que faz florescer os nossos dias. E logo eu entendo que a palavra é essa semente que plantada em nós, ela produz bons frutos. A semente da palavra de Deus, ela tem que brotar em nós. Ela tem que ser, quando lançada, quantas palavras? Assim como você já recebeu na sua vida. Muitas palavras, amém? Desde os que são mais velhos na fé, os mais novos. Uma semente já foi lançada sobre a sua vida. Sobre a terra que é você. Então, lá em Isaías 55, 10 e 11, nos diz assim. Foi a passagem que eu li do devocional que eu fiz para hoje. Que diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Amém, queridos? O Senhor lançará a semente, independente de qualquer coisa, Ele vai lançar. Talvez você esteja desacreditada, talvez você esteja desacreditado, não importa como você se sente, como está a sua alma e como está a sua mente. Porque muitas vezes, da maneira que está a nossa alma e a nossa mente, nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver a semente que o Senhor tem lançado sobre as nossas vidas. Mas deixa eu falar algo para você, Ele tem lançado a semente sobre a sua vida. Ele vai lançar a semente sobre a sua vida e vai produzir frutos, amém? Assim como a chuva e a neve que desce do céu, ela volta, pode voltar para Deus, queridos? Pode voltar para Deus essa chuva e essa neve? Você pode pegar aqui e falar, Deus, receba aí de volta? Não. Mas essa neve e essa chuva não vai voltar para Deus, mas ela vai ser lançada como água para regar sua terra seca. E ela vai fazer produzir frutos sobre a sua vida. Assim, a palavra do Senhor será como essa neve, como esta chuva. Não voltará para ele, mas irá regar cada canto seco da sua vida e irá florescer, irá dar frutos. Amém? Você crê nessa palavra, queridos? Sabe por quê? Porque Deus diz assim, porque eu vou fazer o que me apraz. O Senhor está dizendo, o que me agrada. E sabe o que agrada a Deus, queridos? Sabe o que agrada o coração de Deus? Olha lá, a origem dos frutos. É ver o seu povo vivendo as promessas. Ver o seu povo vivendo os seus planos. Isso agrada a Deus. Será que você tem vivido os planos de Deus? Será que a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus discípulos têm vivido os planos de Deus? Porque essa palavra, essa semente, quando é lançada na sua vida, ela não é só para você. Ela é para a sua casa, para a sua família e para todos aqueles que estão à sua volta. Mas o Senhor, Ele fala que nós devemos produzir qualquer tipo de frutos? Qualquer tipo de fruto? Não.
A palavra do Senhor não nos diz que é qualquer tipo de frutos. E nós já aprendemos aqui, eu acredito que há umas 3 macrofestas atrás, sobre fruto do Espírito. Não existe frutos, existe virtudes do Espírito. Virtudes do fruto do Espírito Santo. O pastor Giovanni ministrou aqui e falou um pouco sobre cada fruto. E eu vou voltar, vou relembrar, até assistir de novo, viu? Pensa que a palavra do Senhor, quando fala do fruto do Espírito, pensa na mexerica de 9 gomos. Né? Os gomos são as virtudes do Espírito. E a palavra do Senhor está dizendo a respeito desses frutos. A palavra do Senhor está dizendo a respeito de um fruto em especial, que é o fruto do Espírito. Assisti de novo a sua ministração? Falei já, né? Ministrei, assisti novamente. Mas a palavra do Senhor, lá em Gálatas 5, 22 e 23, nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas antes de falar sobre o fruto do Espírito, ele fala sobre as obras da carne. Então, as obras da carne é plural. Existem várias obras da carne. Nós podemos praticar várias obras da carne. Mas o fruto do Espírito é singular, é um só. Imagine, como eu falei, uma mexerica de 9 gomos. Então, essas são as virtudes do Espírito. Amém? Então, os frutos não são como dons, são semelhantes. Às vezes, muitas pessoas confundem dom com fruto do Espírito. Os dons do Espírito Santo, ele vem de formas distintas. Você pode ter 1, 2, 3. Você pode ter o dom de profecia, dom de falar em línguas. Mas ele vem pleno, integral. Você não pode ter 30% de dom de línguas e 20% de dom da profecia. Não pode. Ou você tem, ou você não tem. Deus te dá integral. Você não pode ter meio dom do Espírito Santo. Mas, porém, o fruto, as virtudes de Deus, do fruto do Espírito Santo de Deus, são geradas. Elas são geradas, mas o fruto é indivisível. O dom do Espírito, ou você tem, ou você não tem. O fruto do Espírito, ele é um só. O dom, todo cristão verdadeiro recebe totalmente. Se você tem dom de profecia, ele é total, ele é na totalidade. Se você recebe dom de línguas, você recebe na totalidade. Mas, porém, o fruto do Espírito é gerado, desenvolvido com a sua comunhão com o Espírito Santo. O fruto do Espírito, por que ele é gerado? Porque você pode gradativamente, sendo a cada dia, tendo essas virtudes, você sendo carregado a cada dia mais com essas virtudes. Então, por isso que o fruto do Espírito Santo é gerado em nós. Nós não recebemos totalmente. Nós precisamos a cada dia gerar esse fruto. E eu vou falar sobre cada virtude do Espírito Santo aqui. A cada uma dessas virtudes. Primeiramente, o amor. O amor, queridos, eu amo porque Deus é amor. E se manifestou assim em mim. Logo eu amo porque Ele me amou primeiro. Amém? Não posso dizer que eu sou uma pessoa muito amorosa, eu sou um doce. Não, você ama, eu amo, porque Deus colocou em você uma divina semente, e essa semente é só o Espírito Santo que habita em nós que nos faz amar. É um atributo que Deus compartilhou conosco. Só o Espírito Santo de Deus que pode colocar esse amor em nós. Então, portanto, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Deus é amor e nos deu a capacidade de amar. Amém? A alegria. A alegria não está relacionada ao ter, mas em ser. Na verdade, não é uma alegria igual ao mundo. O mundo se alegra porque é relacionado e condicionado em ter alguma coisa. Quando ganhamos algo, uma conquista, é um milagre. Quando nós não conquistamos milagres, nós não somos felizes. Nós dependemos e nós aprendemos lá no acampamento que nós não vivemos de profecias, mas nós vivemos pelo poder da palavra de Deus. Então, se não acontece algo nas nossas vidas, quando nos falta algo, também nos falta a alegria.
Então, o cristão é alegre porque tem o Espírito Santo e não porque tem alguma coisa. E aí qualquer coisa o alegra. Amém? A paz. A minha paz vos dou. O Senhor Jesus nos ensina lá em João 14, 27. A minha paz vos dou e não a dou como o mundo a dá. É estar em paz em meio a uma guerra, queridos. Em meio a tristezas, em meio às dificuldades e às tempestades da vida. Nós precisamos entender, essa paz não é quando nós temos um dinheiro guardado na nossa poupança. A Vivi falou aqui que realmente nós temos que ter, sim, isso é bíblico também, nós precisamos guardar para um tempo de necessidade, mas a nossa felicidade, a nossa paz não está nisso. Não é porque nós temos lá um dinheirinho guardado que nos traz segurança, porém traz paz. Não. Em meio a qualquer situação e tempestade das nossas vidas e dificuldades das nossas vidas, que nós vamos estar em paz. É muito mais em meio às tempestades que nós estamos vivendo que nós vamos ver a real paz, a verdadeira paz que só pode colocar no nosso coração o Espírito Santo. A paciência, longanimidade, na verdade é a mesma coisa, esperar com paciência no Senhor. O Salmo 41, Davi nos ensina. Mas, na verdade, eu entendo que a longanimidade produz mais efeito aqui. Porque a longanimidade significa suportar com firmeza. Você suportar, você conseguir aguardar, suportar as coisas. Que coisas? Todas. Todas as coisas que vêm, muitas vezes, os desafios das nossas vidas, nós precisamos suportar. E eu quero me deter aqui um pouquinho nessa longanimidade, porque Davi ele nos ensina muito no Salmo 41. Davi nos ensina que ele fala assim: eu esperei com paciência no Senhor. E ele ouviu o meu clamor, inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Mas, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Davi, o grande rei Davi, o homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus, ele precisou esperar. Ele só não precisou esperar, mas ele precisou esperar com paciência no Senhor. E às vezes a gente acha que Deus tem que falar conosco hoje ou amanhã. Nós achamos que Deus tem que falar conosco agora. Se Davi, quem admira Davi aqui? Eu acho que a maioria aqui. Davi, um grande homem de Deus, admirável. E ele precisou esperar no Senhor. Ele esperou, mas não só esperou, ele esperou pacientemente. Só que o Senhor ouviu. Nós não devemos esperar que o Senhor nos ouça hoje ou amanhã. Preste bem atenção nisso. Mas precisamos crer num Deus que pode ouvir antes mesmo de que a minha boca fale aquilo que eu estou precisando. Onde está escrito isso? O profeta Isaías diz, em Isaías 65, 24. Não precisa nem colocar, mas antes deles clamarem, estava falando do povo dele, eu irei responder. Nós temos que entender também, mas ele pode, para provar a nossa fé, nos fazer esperar, mas certamente nós receberemos uma grande bênção. O Senhor quer que nós apenas saibamos esperar nele. Porque acontece, acho que a Vivi que falou que uma hora que a gente coloca as coisas na mão de Deus, uma hora a gente tira, uma hora a gente coloca, outra hora a gente tira. Mas vamos aprender com o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Esperei pacientemente no Senhor. E sabe o que vai acontecer, queridos? Assim como para Davi, o Senhor irá inclinar, ele irá se curvar-se do céu e aceitar você e também a sua oração. E também ouvir o seu clamor. Qual tem sido o seu clamor? Qual tem sido a sua aflição? O que você tem pedido ao Senhor? Espera, tenha longanimidade. Vamos aprender com um grande homem chamado Davi. Ele esperou, não importa, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui até o Senhor me responder. Porque certamente dele, quando ele ouvir o meu clamor, ele vai derramar sobre a minha vida, não somente isso que eu desejo, mas aquilo que o coração dele deseja, porque o que ele pensa de mim, o que ele vê sobre a minha vida é muito maior do que aquilo que eu vejo. Amém, queridos? Amabilidade, na palavra do Senhor diz benignidade. Ter compaixão e misericórdia, queridos. Engraçado que tem benignidade e depois logo tem a bondade. Mas sabe qual é a diferença?
que benignidade nada mais é do que a bondade em ação. Você não basta ser bom, você precisa ter disposição em ser bom. Você precisa executar essa bondade. Você é um carinho que você, ao lidar com as pessoas, ao lidar com as coisas das pessoas, ao lidar com aquilo que Deus permitiu que chegue às suas mãos, na sua vida. Então, a capacidade de agir pelo bem-estar daqueles que testam até mesmo a sua paciência. Então, muitas vezes nós temos que esperar com paciência, pacientemente no Senhor, quando alguém quer nos tirar a paciência. Então, benignidade é nada mais do que a bondade em ação. Amém? Bondade, qualidade de quem tem a alma nobre. Você é bom, nós somos bons, amém? É a pessoa naturalmente inclinada a fazer o bem, mas a benignidade é a ação do bem. Você precisa ter ação, você não precisa, não pode ser só bondoso, mesmo porque está aqui as virtudes do fruto do Espírito. Nós precisamos sermos bons, mas mais do que isso, manifestar a bondade das nossas vidas em favor de outros. Amém? Fidelidade. Na versão oficial da igreja, está descrito fé. E é a mesma coisa. A fé é ser uma pessoa fiel, ser uma pessoa leal. Fiel a quê? A tudo, queridos. Fiel a todas as coisas. Fiel a Deus, fiel ao casamento, amizades, ministério, nas orações, né? Ser alguém fiel, mas ser alguém que se pode contar também. Ser alguém que as pessoas olhem para você e falam assim, aquela pessoa eu posso contar. Aquela pessoa é fiel. Então, eu não tenho dúvida que eu posso contar com essa pessoa. Isso é ter essa virtude, a fidelidade e a fé. Mansidão. Na verdade, não se trata de ser passivo, de ser uma pessoa passiva. Mas o manso, como Jesus nos ensina em Mateus 11, 29. Sede mansos e humildes de coração. E, na verdade, é o oposto de agressividade, é o oposto da raiva, é o oposto do ódio, da violência. Quando nós deixamos todas essas coisas de lado, nós estamos trilhando o caminho para essa virtude, que é sermos mansos, como o Senhor Jesus nos ensina a sermos mansos. Amém? E aqui, a última virtude a última virtude, a última verdade. Coloque como você quiser. São as virtudes e as verdades do fruto, de quem tem o fruto do Espírito Santo. Amém? Domínio próprio é a capacidade de controlar-se. Não perde o controle. Amém? Quem tem o Espírito Santo não tem pavio curto, mas tem domínio próprio. Eu lembrei e vi de novo você falando do soldado que fica lá com a arma e que ele tem que exercer, né, o domínio próprio. E aí, alto, né? Se apresente. Se apresente. Aí vai armando, né? E de repente, o pavio curto, ele já vai, tira e depois pergunta quem é. O Du falava que eu era assim, mas eu melhorei. É verdade. O Du falava assim que aliás, eu não tinha nem pavio, na verdade. Hoje ainda tenho um pavio um pouquinho longo. Mas por quê? Porque nós precisamos gerar em nós o fruto do Espírito Santo, essas virtudes, porque aí nós vamos crescendo, queridos. Deus tem que produzir isso em nós, um crescimento. E isso é em todas as áreas. Eu cheguei, né, em Deus mais ou menos, meia boca. E olhe lá, porque eu era católica, era catecista, eu era praticante na igreja católica. Mas o Senhor fez uma obra poderosa em mim. E tem feito ainda. E vai continuar fazendo até que Ele volte, porque essa é a minha oração, quem já ouviram isso, minha oração aqui, eu não quero morrer. Eu quero voltar, quando Jesus voltar, eu vou estar aqui lutando com Ele e depois nós vamos subir juntos para a glória. Essa é a minha oração. Se você tem fé, hein? Eu tenho fé. É a minha oração. Não sei se é fé ou medo de morrer. Mas não, é fé. É fé, é perseverar na palavra do Senhor, porque o Senhor falou que talvez aconteceria isso. Eu estou esperando, e eu espero com paciência no meu Senhor. Amém? Então, queridos, o Espírito Santo gera e manifesta em nós domínio próprio e todas as outras virtudes que nós aprendemos aqui. E então essas virtudes, essas verdades do fruto do Espírito Santo, quando o Espírito Santo controla completamente a vida de um cristão,
ele produz todas essas virtudes. É que eu acabei de falar aqui. Quando nós deixamos, e eu deixei o Espírito Santo tomar conta de toda a minha vida, então, quando nós deixamos, ele opera, ele gera em nós. E nós falamos assim, Espírito Santo, pode controlar totalmente a minha vida. Sabe, muda o que precisar de mudar. Sabe, muda mesmo, Deus. E quando nós nos colocamos completamente, sabe, tomados pelo Espírito Santo, ele vai operar isso nas nossas vidas. E como está o fruto do Espírito Santo na sua vida? Como estão as virtudes, as verdades desse fruto? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como está isso na sua vida? Você já ouviu aqui a respeito de todas as virtudes. E como elas estão na sua vida? Talvez você já raciocionou aí, assim como eu fiz, quando eu estava sendo ministrada através dessa palavra. Como está na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos? Como estão essas virtudes? Porque toda e qualquer palavra, queridos, assim como a palavra de Deus sobre as nossas vidas é uma semente. Amém? Então entenda que é uma semente. O fruto do Espírito Santo deve crescer em nossas vidas. Lembra que eu falei dos dons? Da mesma forma que os seus dons devem ser mostrados através de nós. Enquanto o fruto do Espírito é gerado em nós, ele deve crescer em nossas vidas. E ele deve aparecer tanto quanto um dom de tocar aqui, um dom de pregar, um dom de cantar, um dom de recepcionar as pessoas. A manifestação desse fruto precisa ser da mesma forma que um dom. Quando você está falando em línguas, você também precisa saber que você, da mesma forma, tem que ter amor, tem que ter alegria, tem que ter paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós precisamos. Talvez muitos de nós não nos importamos muito com a semente que estamos lançando. Nós entendemos que o Senhor lançou e lança sementes sobre as nossas vidas, os nossos líderes lançam sementes sobre as nossas vidas e nós também lançamos sementes sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos discípulos, sobre as pessoas que estão à nossa volta. A nossa palavra também são sementes. E nós temos a oportunidade de gerar fruto do Espírito ou os frutos da carne. Basta uma palavra, uma semente, uma atitude. Eu vou contar para vocês, vou dar 2 exemplos da minha vida, porque nós precisamos dar exemplo das nossas vidas. Para mostrar o que o Senhor Jesus fez. O que é o poder de uma palavra lançada sobre nós. Para nós entendermos o que é o poder de uma palavra que nós estamos lançando sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta, principalmente sobre a nossa casa, sobre a nossa família e principalmente sobre a vida dos nossos filhos. Primeiro exemplo, eu estava lá, o Senhor falando, já tinha feito a administração, colocado a administração no papel, no coração, na mente, tanto que eu quase perdi isso aqui hoje, porque eu só fiz aqui nesse tablet, e eu não anotei, e eu costumo anotar, porque agora eu estou mais tecnológica, mas aí eu fui buscar a Chloe na avó dela, e eu contei, falei assim, Chloe do céu, o tablet está lá carregando, mas eu acho que ele resetou tudo. Eu falei, mamãe, mas você não tem essa palavra? A Chloe, né, profeta, né? Inclusive, né? Depois, se você não assistiu a palavra que ela ministrou no Wake, te convido a ser ministrado por ela, porque eu fui, né? E muitas pessoas foram, né? E está lá gravada no meu Instagram. E ela falou, mamãe, mas você não tem essa palavra na sua cabeça? Tenho, minha filha, eu tenho. Tenho na minha cabeça e no meu coração também. Então, se acontecer alguma coisa, eu vou chegar lá em casa e vou... Mas, graças a Deus, foi só para provar a nossa fé, né? E eu estava ali, queridos, passando roupa. E vocês sabem, eu já falei aqui, a pastora Sandra já falou aqui, e muitos não entendem o porquê que eu gosto de passar roupa. Que eu tenho prazer em passar roupa. E o Senhor me mostrou. Mostrou faz poucos dias. O outro exemplo, o Senhor já tinha mostrado há mais tempo. Um dia eu tinha 9 para 10 anos, minha mãe pediu para eu passar a camisa do meu pai.
ela pediu para... Não tinha mesa, não tinha aquelas tábuas, altas tábuas, não tinha caldeira como eu tenho hoje, aquele ferrinho Black & Decker mesmo. E eu passei, peguei aquela camisa, mas a minha mãe elogiou, falou, olha, que camisa bem passada. E chamou o meu pai, Zezinho, vem ver a camisa que a Adria passou para você. E ele também me elogiou. E eu penso que naquele momento, se eu falasse lá na 5 a SEC, seria contratada automaticamente, porque eu me senti a passadeira. E é uma verdade. E foi exatamente essa alegria, isso que eu sinto quando eu passo roupa. E às vezes o Du fala, Adri do céu, passa no quarto, liga o ar-condicionado, pega um ventilador. Às vezes ele pega o ventilador, coloca em cima de mim assim, eu não gosto, deixa eu passando a minha roupa aqui. Sabe, queridos, mas por que eu estou dizendo isso? Porque por causa disso foi lançada uma semente, sabe, de generosidade da parte do meu pai, da minha mãe, e aquilo me trouxe uma alegria. Eu me senti realmente, nem sei se realmente eu passei bem, mas para mim, a melhor camisa, até hoje. Então, você entende que uma semente lançada sobre a vida das pessoas, sobre a vida dos seus filhos. Mas eu vou contar uma triste semente também. Um dia, eu conversando com o meu pai, sobre uma pessoa, sobre um contexto que eu não preciso explicar aqui, e eu falei assim, pai, mas a fulana, né? Mas ela não é tão bonita assim. Eu falei para ele. Mas ele, na intenção de me ensinar, me falar assim, olha, você não pode falar assim, minha filha. Ele falou, e você? E você é? Queridos, aquela semente entrou no meu coração. Eu tinha o quê? 14, 15 anos. Eu fui ser curada, porque a partir daquele momento, eu não me achava nada bonita. Nada. Hoje eu sei o meu valor, ok? Hoje eu sei, eu consigo detectar a minha beleza. Não sou uma Gisele Bündchen, mas dá para o gasto, entendeu? Mas, depois daquela semente lançada no meu coração, sem sabedoria do meu pai, não tenho nada, amo meu pai, mas aquela semente, ela foi curada, ela foi tratada por uma outra semente. Na primeira vez, para vocês terem uma ideia, eu já estava casada, a pastora Roseli, esposa do pastor Valdir, ela no final do acampamento, eu era líder da dança, ministrava a dança ainda, ela veio para mim e chegou para mim e falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Adria, eu estava aqui durante todo o acampamento, eu contemplando a sua beleza, mas eu não aceitava. Eu falei, nossa, pastora, mas eu amo ministrar. Aí ela falou assim, mas eu não estou falando da dança, eu estou falando de você. E aquele dia, aquela semente maldita, mal lançada sobre a minha vida, sem intenção nenhuma, sem intenção de magoar, não, meu pai não teria intenção nenhuma de me machucar. Mas eu só ouvi aquela palavra. Anos depois, muitos anos depois, eu fui curada por alguém de Deus, que semeou algo, e depois daquilo, foi um trabalhar do Espírito Santo. Eu deixei, e hoje eu totalmente me aceito, eu sei reconhecer o meu valor, e é assim, queridos. Muitas vezes, a gente ouve uma expressão muito aqui não na igreja, talvez não, mas no mundo. Nós ouvimos a expressão assim, não faço questão. Não faço questão. Quantas foram as vezes que você ouviu isso já de alguma pessoa? Não sei levantar a mão, não. Porque eu já ouvi muitas. Eu ouvi muitas vezes a expressão, uma expressão tão comum. Uma expressão que não parece conter tanta atitude diante de tudo isso que nós aprendemos. Já que a nossa palavra é uma semente, então não fazer questão também é. Como quando alguém pergunta, um exemplo simples, quer um café? Alguém te chama na sua casa e te pergunta, quer um café? Ah, não faço questão. Como você quiser, você que sabe. Uma pergunta simples. Não é difícil saber, principalmente uma pessoa que toma café, é muito fácil saber que a resposta é muito simples. Pelo contrário, eu faço questão de tomar um café. A pastora Clô me chama lá na casa dela, ela sabe que eu gosto de café, ok?
Mas ela vai falar assim, ela vai esperar eu lá me servir no café na casa dela? Não, ela falou, Dri, quer tomar um café? Lembrei do professor Girafales, Dona Florinda. Depois da senhora. Quer entrar para tomar uma xícara de café? Depois da senhora. Queridos, e ela oferece o café. E eu falo para ela, pastora, não faço questão. E ela sabe que eu gosto do café. Tanto faz, como a senhora quiser. Queridos, não é difícil saber que eu, ou até você que gosta, ou gosta de alguma outra coisa, nós que gostamos de café, é muito fácil falar, eu quero um café. Pelo contrário, eu faço questão de tomar um café contigo, pastora. E muitas vezes, nós estamos vendo isso, essas expressões, eu estou falando de algo simples, mas traga para a sua realidade. Traga para a sua vida. A incapacidade de decidir sobre coisas tão simples pode indicar algo maior do que a nossa hesitação ou a nossa resposta. Pode significar indiferença. Pode significar anemia afetiva. Você não tem mais o que oferecer. Você não tem mais o que dar. Tanto faz. Tanto faz para mim. E esta talvez seja a sua realidade. Medo de se comprometer. Porque quando nós nos relacionamos, nós vamos nos comprometer com essas pessoas. Principalmente se nós somos carregados do fruto do Espírito Santo. Dessas virtudes que o Senhor declarou sobre as nossas vidas. Então nós temos medo, o grande medo é de nos comprometermos, porque isso vai me custar. Nós não fazemos questão. As pessoas falam assim, eu vou falar determinadas coisas e você vai ouvindo aí. Não faço questão de agradar. Hoje só faço questão de ser feliz. Não faço questão de ninguém na minha vida. Não faço questão de fazer célula. Não faço questão de ter um líder. Não faço questão de ser aceito. Não faço questão de que os meus filhos venham na igreja comigo. Eles vêm quando quiserem. Aí você pode estar falando, você está falando de uma criança de 5 anos. Ele vem quando ele quiser. É isso mesmo. Não faço questão de que meus filhos estudem numa boa escola. É tudo igual. É tudo igual, gente. Principalmente nos dias de hoje. Não faço questão de que eles leem a Bíblia. Quando eles crescerem, eles fazem isso. Não faço questão do que os meus filhos assistem hoje. O que ouvem. Nem você está fazendo questão daquilo que você assiste e você acha que não está fazendo mal nenhum para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Seu filho não vai lembrar daquilo que você fez, mas daquilo que você deixou de fazer para ele. É isso sim que ele vai lembrar. Não faço questão de nada. Tanto faz. A palavra muitas vezes tanto faz. Você acaba decretando a falência de todas as virtudes de uma semente que você pode lançar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre as pessoas que estão à sua volta. Não fazemos questão porque não queremos pagar o preço do comprometimento, do trabalho que é pensar. Dá trabalho pensar, queridos? Dá trabalho. Dá trabalho criar filho, dá sim. Embora tenhamos prazer em criar os nossos filhos, dá trabalho. Dá trabalho pensar o que você vai fazer para que ele receba o que você está falando. Dá trabalho para você montar uma outra estratégia, porque daquela maneira ele não está entendendo. Você precisa jejuar pelo seu filho. Sim, você precisa jejuar pelos seus filhos. Você precisa clamar a Deus pelos seus filhos. Você não pode simplesmente falar, tanto faz. Quando ele crescer, você vai querer colher os frutos que você não plantou. Aí já é tarde demais. Dá trabalho pensar, dá trabalho orar. Sabe o que é, queridos? Orar, pensar, jejuar, buscar os seus filhos. Nada mais é que proteger as sementes que estão sobre a vida da sua casa, sobre a vida dos seus filhos. Não sejamos passivos diante da nossa vida. Não deixe sua vida, sua casa, sua família correr como dá, de qualquer maneira.
Nós precisamos, a nossa casa, os nossos filhos, aqueles que estão mais próximos de nós, são os primeiros a desfrutar das virtudes que o fruto do Espírito que está sobre as nossas vidas. São eles que precisam desfrutar disso. Não podemos mascarar o fruto do Espírito Santo, queridos. Ele tem que ser gerado em nós. E isso tem que transparecer em atitudes. Lembra do dom? Lembra dos dons? Muitas vezes nós não fazemos questão, mas nós precisamos fazer questão, sim. Nós precisamos fazer questão, nós precisamos, nossa casa, nossa família, nossa esposa, nosso esposo, nossos amigos, nossos discípulos, principalmente os nossos filhos, eles esperam que façamos questão deles, sim. Nós precisamos fazer questão, sim. Eu não faço questão de saber o que está acontecendo no mundo. Nós precisamos fazer questão, sim, porque isso pode prejudicar a nossa casa, pode prejudicar a nossa família, pode prejudicar a nossa igreja, aqui, nosso contexto. Nós precisamos fazer questão, sim. A ciência, e eu estou partindo para o final, o pessoal pode até, se quiser, subir. A ciência diz, queridos, que a principal função do fruto é proteger e nutrir a semente, para que elas possam se desenvolver por completo, para dar origem a uma nova planta. Sem fruto, sem semente. Porque se você não gera o fruto, se você não cuida do fruto, a semente vai ficar exposta. E lembra lá da semente que o Senhor lança sobre as nossas vidas, lançou sobre a terra vazia, que muitas vezes somos nós, e começa a germinar e começa a crescer algo sobre as nossas vidas, mas nós não cuidamos do fruto que protege a semente. Nós não cuidamos para que aquela semente, ela só saia quando estiver pronta. Sem fruto, sem semente, sem nova planta. Somos terra vazia, sem forma, nua e sem cor. Terra vazia, sem a semente da palavra. É passível de qualquer plantação, tipo a erva daninha. Se nós não cuidarmos do fruto, de todas as virtudes que o Senhor declara sobre as nossas vidas, nós vamos perder as nossas sementes. Isso é muito sério, queridos. Meus filhos são sementes de Deus na minha vida. E eu preciso continuar gerando o fruto do Espírito para proteger a minha semente, até que estejam maduros para formar uma nova planta. O Senhor insiste em falar com as mães para com os filhos. Os meus filhos, eles são bênção. Amém? Não é porque são meus filhos. Porque eles são sementes poderosas de Deus. É um privilégio, uma responsabilidade cuidar deles. Deus confiou a mim. Deus confiou a pastora Clô cuidar do Jota, a Jaque cuidar da Lari, do Natan e da Rebequinha, a pastora Andiara da Isabela, a Jaque do Pedro e tantas outras mães. Eu poderia citar aqui o nome. Queridos, os nossos filhos são sementes poderosas. Queridos, os meus filhos, eles recebiam profecias desde o meu ventre. E eu não era pastora ainda. Eu não tinha unção, eu era líder aqui na igreja, mas eles já recebiam profecias. E eu agradeço a Deus pela responsabilidade e pela oportunidade que é cuidar dessas sementes. E eu vou fazer, o que eu vou fazer? Eu já vou falar o que eu vou fazer. A Chloe
e quando ela ministrou aqui, ela contou um testemunho da vida dela. Ela contou assim: um dia me disseram, falaram para mim que todas as coisas que eu fazia era porque ela era filha de pastor. E aí ela veio para mim e falou isso. E ela falou, e a minha mãe me ajudou. Minha mãe me curou a respeito disso. Ela disse que eu era melhor do que isso. E que eu era como Daniel. Ela não falou, mas na época eu falei, você é como Daniel. O que Daniel fez? Ele decidiu se destacar. Ele tinha bons amigos. E os bons amigos deles também se destacaram naquele reino desconhecido, sombrio. E eu falei para ela, você que decidiu isso. E outra, você vai ser melhor que eu. Você já é melhor que eu. Logo que a Chloe nasceu, ela foi comigo para um congresso. Ela era bem bebezinha. E eu fui apresentar, porque muitos profetas profetizaram sobre a minha vida e sobre a vida dela, principalmente. E o pastor Antônio Valente disse assim para mim: em breve, muito em breve, os dons do Espírito Santo se manifestará na vida da Chloe. Então, queridos, não é por mim. Eu só preciso cuidar da semente que o Senhor me deu. Eu estou falando dos meus filhos. Eu estou falando das sementes que o Senhor me deu para cuidar. Eu tenho muitas sementes lançadas sobre a minha vida. Muitas promessas, e eu sei que você também tem. Mas os filhos são sementes, você não pode desgrudar deles até eles estarem prontos, amadurecidos para gerar uma nova planta. E o que eu vou fazer? Continuar gerando o fruto do Espírito e assim protegê-los. Você precisa continuar gerando as virtudes do fruto do Espírito Santo na sua vida, se você quiser cuidar da semente que o Senhor tem lançado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Agora eu falo para vocês, queridos, talvez, só talvez, você não lançou tão boas sementes, nem sobre seus discípulos, sobre pessoas que estavam à sua volta, e muito menos sobre a vida da sua casa, dos seus filhos. Porque sim, são dessas coisas que os seus filhos vão se lembrar. São dessas coisas que as pessoas que estão à sua volta vão se lembrar daquilo que você fez na vida deles. Às vezes você faz alguma coisa, eu estou assistindo algo que não tem nada a ver. E eu não vou falar o que, tá bom? Tá bom, Sol? Ele não vai lembrar, seus filhos não vão lembrar que você estava assistindo alguma coisa nada a ver. Ele vai lembrar de que você não deu atenção para ele e estava fazendo qualquer outra coisa, menos fazendo algo por ele. Não tem nada a ver, algo sem perigo. O perigo é a sua semente morrer, se você não der fruto, se você não proteger o fruto. Mas o Senhor, o mesmo Deus que colocou essa palavra no meu coração, Ele disse para mim que hoje era uma noite diferente, e que independente da semente que você lançou, sobre quem for, sobre a sua casa, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, hoje é tempo de se reconciliar. E o Senhor vai esquecer toda essa semente maldita. A partir de hoje você vai começar. É dezembro ainda. Hoje é dia 2 de dezembro de 2021. Amanhã é um novo dia. E faltam muitos dias para terminar esse ano. E o Senhor está te dando uma nova oportunidade. O Senhor está me dando uma nova oportunidade de semear boas sementes, de semear coisas boas. Esquece o que passou. A partir de hoje, para você que está aqui, para você que está aí nos vendo, nos ouvindo, o Senhor te dá uma nova oportunidade de lançar
novas sementes. Sementes protegidas pelo fruto do Espírito Santo, que são todos aqueles que eu descrevi aqui, que você vai cuidar. Você vai cuidar do fruto a partir de hoje. Você vai cuidar, porque você vai proteger toda semente, seja ela sobre a sua vida, sobre a sua casa e principalmente sobre os seus filhos. Sabe onde nós vamos conseguir isso, queridos? No altar. Nós não vamos orar por você, porque isso é uma decisão. Eu decido lançar as minhas sementes. Eu decido hoje que as minhas sementes são diferentes. Eu vou proteger com todas as minhas forças a semente da minha casa, a semente da minha vida, a semente dos meus filhos. E eu vou manifestar o fruto do Espírito Santo, todas essas virtudes. E quando sim a semente estiver pronta, eu vou falar: Senhor, obrigada por ter me sustentado. Mas sabe como nós conseguimos, queridos, isso? No altar do Senhor. E é aqui que hoje você vai deixar as sementes que você não lançou e vai começar a lançar uma semente boa, uma semente sadia, uma semente gerada no fruto do Espírito Santo. E o Senhor te dá essa oportunidade. O Senhor nos dá essa oportunidade. E se você quiser, só se você quiser decidir, você vem para esse altar e coloque aqui as sementes que você deixou de plantar, as sementes mal plantadas, mal lançadas, que você lançou em semente em terra que não ia frutificar. Mas o Senhor tem novas sementes aqui. Sabe por quê, queridos? A origem dos frutos é a semente. Feche seus olhos e, se você quiser, juntamente comigo, você esteja nesse altar. E nós vamos juntos buscar essa face, a face do nosso Deus.